Vamos aqui, galera. Vamos ver um pouquinho aqui, né? Pelo menos a introdução, só para a gente finalizar a aula, da página 148, né? A gente aí vai para o quarto capítulo do quinto tema, né? Que é o nosso primeiro tema aí da terceira unidade. Vamos lá. A formação da nação estadunidense, né? Ou seja, após ali a independência dos Estados Unidos, como se formou essa nação. Isso também é muito cobrado em alguns, né, em vários livros, isso é colocado, porque hoje a gente está falando dos Estados Unidos aqui, que é a maior nação do mundo hoje, né? Então, sempre é muito cobrado esse aspecto estadunidense, né? Vamos lá. Ó, vou para a leitura e com a leitura eu vou explicando, beleza? Presta bem atenção aí. Vamos lá. Após a independência em 1776, os Estados Unidos tiveram forte impulso de desenvolvimento econômico, né? No Sul, desenvolveram-se atividades econômicas voltadas para a exportação. O Sul e o Norte dos Estados Unidos, eles têm uma diferença, né? Existe uma grande diferença entre a formação dessas duas regiões, tanto que isso vai levar até uma guerra entre as duas partes, né? Mas existe uma grande diferença entre entre essas duas regiões dos Estados Unidos, né? Você tinha ali o sul dos Estados Unidos, muito mais agrário, voltado para exportação, voltado para a questão agrícola, né? A questão do algodão, da cana-de-açúcar, foram muito importantes. Foi um sistema de plantation, foi uma colônia de exploração, diferente do norte, que foi uma região mais de desenvolvimento do comércio, desenvolvimento da indústria, né? Uma região onde se produzia mais para o mercado interno, pequenas propriedades, né? Então existia uma diferença muito grande entre o sul e o norte. Mas ocorreu a partir de 1776, lembre que 1776 é a independência dos Estados Unidos, é quando os Estados Unidos se tornam independentes, 4 de julho de 1776, né? Então vamos lá, continuando. A exportação, como o plantio de algodão, lembra que eu falei aí do algodão, do algodão para a indústria inglesa e a produção de chá, né? Principalmente na região de Boston, né? A região de Boston vai ser a principal região produtora e exportadora de chá, né? Direcionada aos mercados do norte e tabaco. Então, a região sul ela desenvolveu mais essa parte agrícola, né? Essa parte do tabaco, do algodão, do próprio chá ali na região de Boston, entre outras, né? Vamos lá. No norte predominavam atividades voltadas à produção de manufaturados, ou seja, indústria, produção de manufaturados. A indústria nesse momento é a indústria ainda manual, por isso manufaturados, né? Mas já eram produtos acabados e produtos que eram vendidos tanto internamente quanto externamente. Então perceba que existe uma diferença aí. Uma região você tem um desenvolvimento de atividades agrícolas, que é o sul dos Estados Unidos, enquanto que no norte você tem um desenvolvimento aí maior, né, da questão manufatureira, da questão industrial, certo? Principalmente direcionados ao consumo interno, ao que eu falei, mercado interno, desenvolvimento do mercado interno. Olha a diferença. O sul se volta mais para exportação, o norte se volta mais para a produção e consumo interno. Isso vai ser importante nesse processo, né? Como o setor tecido, né? Em razão da riqueza de recursos minerais, em especial ferro e carvão, ou seja, ferro e carvão que vai ser muito importante para o desenvolvimento industrial e para a revolução industrial. Lembremos que a revolução industrial na Inglaterra, por exemplo, ela tem como base de energia, ou seja, como fonte de energia, o carvão e o ferro. Então isso também vai ser importante para os Estados Unidos, para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, que na segunda revolução industrial também fez parte da segunda revolução industrial, certo? Da segunda fase da revolução industrial, ok? Sobretudo na área entre Boston, Washington, Detroit e Chicago. Diversas indústrias instalaram-se e prosperaram na região, né? Além disso, existia a produção de alimentos orientada ao abastecimento interno. Então, o norte ele se volta mais para o abastecimento interno, ou seja, para o consumo dos próprios estadunidenses, né? Vamos lá.
Durante o Império Napoleônico, os estadunidenses nortistas desenvolveram uma sólida relação comercial com a França. Havia intensas trocas entre os dois países, como a exportação de algodão e recursos minerais, né? E a importação de manufaturados. Qual é esse processo aí também? É um processo importante. Durante o período de Napoleão, a França ela se tornou muito próxima dos Estados Unidos, porque a França ajudou no processo de independência dos Estados Unidos. Qual era o interesse da França em ajudar os Estados Unidos a se tornar independente? Além de enfraquecer um rival, né, porque a França e a Inglaterra eram rivais, né, lembre que os Estados Unidos é colônia da Inglaterra, então enfraquecer, ou seja, ajudar os Estados Unidos, a França ajudar os Estados Unidos, enfraquecia a principal concorrente dela, que era a Inglaterra, né? Então ela também entra e participa desse processo de independência dos Estados Unidos. E posteriormente, no período napoleônico, existe uma aproximação ainda maior de França e Estados Unidos, né? Nessa questão aí da troca, da venda, da compra de matéria-prima e de produtos manufaturados. Então, existe uma relação muito próxima entre França e Estados Unidos nesse momento, né? Entretanto, com o Decreto de Berlim, bloqueio continental, em 1806, a Inglaterra começou uma campanha para impedir a continuidade das relações comerciais franco-americanas, a fim de garantir seus mercados e a sua zona de influência. Ou seja, o que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental é quando Napoleão ele chega ali para os países vizinhos ali da França, que ele tinha um certo domínio e que tinham medo dele, né? Porque ele era um cara aí, um grande militar e tal, né? Ele chega naquela região e diz, ninguém aqui mais compra na mão da Inglaterra. Isso era uma forma de você enfraquecer a Inglaterra, que era a principal inimiga da França naquele momento, né? Não só inimiga histórica, né? Desde a Guerra dos 100 Anos lá atrás, mas também uma inimiga comercial, né? A França estava ali se industrializando e tinha como principal concorrente a maior potência industrial daquele momento, que era a Inglaterra. Então o bloqueio continental em 1806 foi uma forma de você impedir esse avanço inglês na Europa, né? E assim, Napoleão ele tinha um grande exército de terra, né? Exército mesmo, mas a maior marinha do mundo era da Inglaterra. Então quando ele faz esse bloqueio na Europa, a Inglaterra vai conseguir ter forças aonde economicamente? Ele não está conseguindo mais vender na Europa. Onde é que a Inglaterra vai influenciar? Na América, né? Da Europa para a América você vem por alto mar. Então isso a França não conseguia fazer esse bloqueio aqui na América. Então o comércio da Inglaterra se torna forte onde? Na América. Por isso que a partir do bloqueio continental essa relação França-Estados Unidos ela fica mais distante, porque agora a Inglaterra, né, o refúgio econômico para a Inglaterra é vender para a América, certo? Então vamos lá. Os Estados Unidos reagiram violentamente contra as pressões inglesas. Quais eram as pressões inglesas? Para que os Estados Unidos não comprassem mais da mão da França. Já que a França tinha impedido os países lá da Europa de comprar na mão da Inglaterra, a Inglaterra agora estava pressionando para os países da América não comprar na mão da França. Era uma disputa econômica aí. Era uma disputa de duas grandes potências econômicas, França e Inglaterra, né? Os Estados Unidos reagiram violentamente contra as pressões inglesas. Somando a isso, existiam as pretensões estadunidenses de expansão territorial, sobretudo visando a região que hoje é o Canadá, na época uma colônia inglesa, né? Ou seja, os Estados Unidos, além de não aceitar essa pressão da Inglaterra, os Estados Unidos ele não queria ser explorado por ninguém, ele queria explorar, né? Ele queria dominar essa região toda da América, principalmente ali no início da América do Norte, né? Ali a região do Canadá, que ainda era uma possessão inglesa, depois passou até a parte a ser uma possessão francesa, né? E depois se tornou independente, mas o Canadá ali, os Estados Unidos tinham intenção de interferir ali no Canadá e depois expandir essa interferência por toda a América. Então os Estados Unidos tinham intenção, por isso que eles não vão resistir à pressão da Inglaterra, certo? Desse modo, desencadeou-se em 1812 a Segunda Guerra de Independência, que recebeu essa titulação pela crença dos norte-americanos do interesse da Inglaterra em recolonizá-los. Ou seja, existia ainda, em 1812, você está muito próximo, a independência dos Estados Unidos, a declaração de independência dos Estados Unidos foi
em 1776. Então 1812 ainda é muito próximo, para a história foi ontem, né? Então ainda existia um medo aí de uma tentativa de recolonização da Inglaterra pelos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos pela Inglaterra, né? Então a resistência vai se tornar ainda maior porque existia um medo de uma recolonização. Beleza? Depois a gente continua esse assuntozinho a partir da próxima aula, ok?